Em 1991, com o fim da União Soviética, consolidou-se a percepção de que o mundo havia entrado em uma era unipolar. Os Estados Unidos emergiam como única superpotência. A globalização avançava em ritmo acelerado e instituições multilaterais ganhavam centralidade. 3 décadas depois, essa arquitetura parece menos estável. Em 2026, o sistema internacional ainda é interdependente, financeiramente integrado e comercialmente conectado. Mas sinais crescentes indicam fragmentação estratégica. A pergunta já não é se há tensão entre grandes potências. A pergunta é se estamos testemunhando o surgimento de novos blocos geopolíticos estruturais. Não se trata apenas de retórica diplomática. Trata-se de reorganização concreta de cadeias produtivas, alianças militares, padrões tecnológicos e fluxos financeiros. Durante os anos 1990 e 2000, a expansão do comércio internacional foi sustentada por instituições como a OMC, responsável por mediar disputas e promover regras multilaterais. A integração econômica parecia irreversível. Empresas produziam onde era mais eficiente, capitais circulavam livremente, cadeias produtivas atravessavam continentes, mas eficiência não elimina a rivalidade estratégica. A partir da década de 2010, tensões comerciais entre Estados Unidos e China expuseram vulnerabilidades da interdependência excessiva. Em 2026, a reorganização dessas cadeias já é visível. O conceito de friendshoring, realocação de produção para países politicamente alinhados, deixou de ser teoria e passou a integrar políticas industriais concretas. A integração global não desapareceu, mas está sendo reconfigurada. No campo militar, a OTAN continua sendo a principal aliança de defesa do Ocidente. Desde 2022, a organização ampliou coordenação estratégica e reforçou compromissos de defesa coletiva. Ao mesmo tempo, no Indo-Pacífico, os Estados Unidos intensificaram cooperação com o Japão, Austrália, Índia e outros parceiros regionais. A chamada Quad, Quadrilateral Segurança, tornou-se fórum relevante de coordenação estratégica no Indo-Pacífico, especialmente em temas como segurança marítima e infraestrutura regional. Isso não configura um bloco formal nos moldes da Guerra Fria, mas configura alinhamento estratégico crescente. Do outro lado, a China ampliou articulações com países do sul global e fortaleceu o agrupamento dos BRICS, que passou por expansão recente ao incluir novos membros. O grupo discute mecanismos de cooperação financeira, comércio em moedas locais e coordenação política em fóruns internacionais. Os BRICS não são uma aliança militar, mas representam tentativa de articulação econômica alternativa. Essa dinâmica indica a formação de polos de coordenação distintos, ainda que fluidos. No campo tecnológico, a fragmentação é ainda mais evidente. A produção de semicondutores avançados tornou-se questão de segurança nacional. Controles de exportação, subsídios industriais e acordos estratégicos passaram a moldar o setor. Países considerados aliados buscam integrar cadeias tecnológicas críticas, enquanto rivais desenvolvem capacidades domésticas para reduzir dependência. Tecnologia deixou de ser apenas mercado, passou a ser infraestrutura de poder. Infraestrutura digital também segue essa lógica. Redes de telecomunicação, padrões 5G, sistemas de inteligência artificial e até mesmo regulamentações de dados estão sendo desenvolvidos sob marcos regulatórios distintos. O risco não é apenas competição comercial, é divergência de padrões tecnológicos globais. Se diferentes blocos adotarem padrões incompatíveis, o custo da fragmentação pode ser elevado. No campo financeiro, o dólar continua sendo a principal moeda de reserva internacional, conforme dados do FMI.
Entretanto, movimentos de diversificação monetária vêm ganhando espaço em acordos bilaterais, especialmente entre países emergentes. A desdolarização não é uma ruptura imediata, mas indica busca por alternativas. Paralelamente, o sistema financeiro global permanece interligado, mercados de capitais continuam conectados e instituições multilaterais ainda operam como pilares da estabilidade internacional. O que está ocorrendo não é um colapso da ordem, é redistribuição gradual de influência. A União Europeia, UE, vive momento ambivalente. Por um lado, reforça a cooperação transatlântica. Por outro, discute autonomia estratégica em setores como energia, defesa e tecnologia. Essa postura revela tendência de regionalização estratégica. O mundo não está simplesmente dividido em dois blocos rígidos, mas está menos homogêneo do que há 2 décadas. Outro fator relevante é a segurança energética. A transição para fontes renováveis depende de minerais críticos concentrados em poucos países. A disputa por acesso e processamento desses recursos tornou-se componente geoeconômico central. Cadeias energéticas também estão sendo reorganizadas com base em afinidades políticas e acordos bilaterais. Integração global continua existindo, mas a confiança irrestrita diminuiu. Países médios e emergentes desempenham um papel decisivo nesse cenário. Muitos evitam alinhamento exclusivo, preferem manter relações comerciais com múltiplos polos de poder, maximizando a autonomia estratégica. Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina tornaram-se arenas de influência competitiva, mas não necessariamente de alinhamento automático. Isso indica que o mundo atual não replica exatamente a lógica bipolar do século XX. A estrutura é mais complexa, há múltiplos centros de poder, mas também há coordenação crescente dentro de agrupamentos estratégicos. A transição já está em curso. Os indícios sugerem que sim. Cadeias produtivas estão sendo recalibradas, políticas industriais tornaram-se ferramentas geopolíticas, alianças militares reforçadas, agrupamentos econômicos alternativos ganharam peso. Esses movimentos não são retóricos, são decisões orçamentárias, regulatórias e estratégicas. No entanto, ainda não há separação total do sistema internacional. O comércio global permanece elevado, mercados financeiros continuam integrados, instituições multilaterais ainda operam como pilares da estabilidade internacional. A principal característica da atual fase não é isolamento, é segmentação estratégica. Blocos estão formando, mas dentro de um sistema que ainda depende de interconexão. Essa combinação cria tensão estrutural. Quanto maior a interdependência, maior o impacto de divergências políticas. Quanto maior a fragmentação estratégica, maior o custo de coordenação global. A história mostra que ordens internacionais não colapsam de uma vez, elas se transformam gradualmente. A transição de hegemonias anteriores ocorreu ao longo de décadas, não de meses. O que diferencia o momento atual é a velocidade tecnológica e a densidade da integração econômica. Mudanças estruturais hoje produzem efeitos mais rápidos e mais amplos. Estamos entrando em uma nova era de blocos geopolíticos? Os sinais indicam que a transição já começou. Não se trata de repetição da Guerra Fria, mas de uma reorganização mais difusa, baseada em afinidade tecnológica, segurança econômica e coordenação estratégica. O mundo de 2026 ainda é globalizado, mas é menos ingênuo quanto aos riscos da interdependência. Blocos não estão formalmente declarados, mas estão emergindo em práticas concretas. Cadeias produtivas mais seletivas, alianças reforçadas, instituições alternativas, agrupamentos regionais intensificados. O século XXI pode não ser marcado por muros físicos, mas pode ser marcado por fronteiras estratégicas invisíveis. Fronteiras tecnológicas, fronteiras financeiras, fronteiras industriais.
O sistema internacional não está se desintegrando, está se reorganizando. E essa reorganização definirá a próxima fase histórica da ordem global. A era de integração irrestrita pode estar dando lugar a uma era de blocos flexíveis, não totalmente separados, mas claramente diferenciados. E essa distinção já molda decisões políticas, econômicas e militares ao redor do mundo.